Glória a Deus, Pai do Senhor. Pai do Senhor. Amém. Diga para o seu irmão do lado, você não é o que falaram de você. Em nome de Jesus. Abra aí no livro de Jeremias, o profeta, capítulo 32, versículo 26. Jeremias 32, 26. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Portanto, assim diz o Senhor: Eis que entrego esta cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, fala o meu coração, me ensina a tua palavra, em nome de Jesus. Diga amém. Pode sentar. Deus tem desejos para abençoar seu povo, mas o povo, como eu falei na sexta-feira, não quis se firmar com Deus. E aí, irmãos, quando uma pessoa não quer se firmar com Deus, é impossível que não venha a desolação, não venha a destruição, não venha o problema. Falamos sobre isso. O problema, a doença, as coisas que acontecem na área financeira, na área conjugal, é apenas a resposta de Deus ao desvio do homem. A Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é o quê? A morte. Então há uma consequência, sim ou não? Há uma consequência. A resposta de Deus é a consequência. Ou para o bem, ou para o mal. E esse mal não é o mal com U, é o mal com L. Por quê? Porque Deus não é mal com U. Ele age, ele permite o mal com L, e o mal com L é o contrário de bem. Por quê? Porque ele quer corrigir os seus filhos. Amém? Agora, de muito que Deus já havia avisado a Israel. Há muito tempo Deus já havia falado com o seu povo. Abra aí em Jeremias, capítulo de número... Vamos mostrar para vocês entenderem como que Deus é maravilhoso. Capítulo 2, e esse 2 retrata o novo convertido. A pessoa que acabou de sair dos coeiros e está servindo a Deus com vontade. Amém? Presta atenção. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição, diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição quando era jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto. Ele está falando de quem? De Israel, amém? De como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era o que, pessoal? Naquela época, no início, Israel era consagrado, ou seja, separado para Deus. Então Israel era consagrado ao Senhor. Eles não tinham terra, eles não tinham casa, eles não tinham nada. Eles estavam saindo do Egito, estavam no meio do deserto, mas por causa do seu primeiro amor, da sua maneira de agir para com Deus, eles estavam consagrados. Amém? Estavam em consagração, a Bíblia diz, e eram as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, e ele está dizendo aqui o quê? Ninguém podia tocar em Israel, que Deus ia para cima. Ouvi a palavra do Senhor, casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. E sem perguntarem: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto,
por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra o quê? Fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem. Mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes e da minha herança fizestes o quê? Abominação. Fala para o seu irmão, a pessoa que se converte, recebe o amor de Deus, recebe a herança da salvação, recebe o benefício de Deus em todas as áreas da sua vida, quando ela está no caminho, nesse caminho, ela lembra de Deus, ela se consagra, ela vai para a igreja, ela lê a Bíblia, ela quer tudo, ela quer estar em todos os cultos, ela é cheia de sede de Deus. Vai ter um encontro, ela é a primeira a correr para o encontro, ela quer ministrar, ela quer trabalhar em tudo, ela está cheia de ânimos espiritual. Agora, passa o tempo, ela acha que está tudo bem, por quê? Porque agora já não está mais no deserto, o deserto é um período de aprendizado, é um período de maturidade espiritual para Israel e para nós. É um período em que Israel amadureceu, conheceu Deus de perto, viu o Deus de Moisés descer ali na tenda da congregação, viu a glória de Deus no rosto de Moisés quando ele desceu do monte, viu a coluna de fogo à noite, viu a nuvem de dia que os tirava da assolação, daquela quintura desértica, viu a água saindo da rocha, eles viram as codornizes vindo do lado do mar, coisa que é totalmente impossível, mas eles viram porque Deus o fez. Então eles viram tudo e dependeram de Deus e eram consagrados a Deus. Mas quando eles entraram na terra que Deus lhes prometeu, veja só, na terra que não dava para plantar, eles tinham tudo, estavam com Deus, porque Deus dava tudo a eles. Mas quando eles entram na terra, na herança, quando eles chegam lá no lugar onde Deus estava sendo benevolente, dizendo, agora vocês não vão mais caminhar no deserto, vocês vão ficar na terra que eu prometi, amém? A terra que eu disse para vocês que ia dar para vocês. Aí a Bíblia diz, e eu vos introduzi, 7, numa terra fértil para que comesseis o seu fruto e o seu bem, mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminaste e da minha herança fizeste o quê? Abominação, ou seja, eles largaram Deus, eles esfriaram, eles se desviaram. Quem está entendendo isso? Levanta a mão. É ou não é parecido com muita gente que quando recebe a bênção se desvia? Que quando melhora um pouquinho já vai abandonando a casa do Senhor? Que não sabe arrumar um emprego que já fica besta? Hein? É ou não é? Irmão, 8. Os sacerdotes não disseram onde está o Senhor, e os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Está aí a maldição que veio, porque desde o início ele está avisando, olha, eu dei a terra, mas não foi para vocês contaminarem. Eu dei a bênção, mas não foi para vocês trazerem abominação aos meus olhos. Gente, tem gente que saiu do mundo, em vez de se tornar santo de Deus, em vez de se tornar um profeta de Deus, em vez de se tornar povo de Deus, consagrado a Deus, tem vivido uma verdadeira abominação aos olhos do Senhor. Tem praticado coisas que são abomináveis, deixou de congregar, deixou de se firmar com Deus, deixou de ser consagrado para Deus. E isso foi o mal que eles fizeram. No capítulo 2, versículo 20, fala que eles, daí do 20 até o 37, fala que eles adoraram a Baal. O capítulo 3 fala da clemência de Deus, apesar da infidelidade do povo. Do versículo 1, eu estou só resumindo, que eu já li isso aqui várias vezes, então eu tenho que resumir, senão vocês vão ficar o culto todinho lendo.
do versículo 1 do capítulo 3 até o versículo 13, ele fala da abominação daquele povo perante ele, gente. Um povo frio de coração, um povo que era prostituto espiritualmente, um povo que não tinha uma pisada certa, um povo que não estava congregado, firmado com Deus. E eles carregavam a arca e diziam assim: Deus é conosco, porque nós temos a arca. Deus está aqui, porque nós temos a arca, e a arca representa Deus. Que nem algumas igrejas aí que estão cheias de arca dentro, não adianta. Porque Deus não está na arca, Deus não está mais em arca nenhuma. Deus agora, Ele habita em nós que somos templo e morada dEle. Amém? Agora, versículo de número 14 do capítulo 3, leia comigo. Eu vou pular um bocado de texto aqui, é só para você entender. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, quem crê, e vos tomarei um de cada cidade, 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Diga amém. Então, Deus quer tirar o povo do desvio. E está dizendo: eu vou levar vocês para Sião e vou dar a vocês pastores que tenham conhecimento e que tenham inteligência. Versículo 16. Sucederá que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não vos virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Quem crê? Aí, eu estava outro dia em um certo lugar, e uma irmã chegou para mim e disse: pastor, uma pastora, e disse: pastor, o senhor não tem aí uma arca bem grande, aquelas arcas bem grandes para vender, não? Eu disse: não tenho. Por quê? É porque eu quero fazer uma campanha lá na igreja, eu quero usar uma arca. Uma arca. É uma campanha que eu quero fazer lá na igreja, e eu quero colocar a arca lá em cima do altar da igreja. Sabe, irmãos, eu fiquei tão triste, tão angustiado, porque a Bíblia diz que quando tiver pastor com conhecimento e inteligência, nunca mais se fará outra arca. Aí o povo pega e fica cultuando a arca. Tem igrejas que colocam a arca aqui, ó, no peito. Tem umas que colocam bem na porta de entrada. Entendeu? Tem umas que colocam em cima do altar. Mas eu quero dizer para vocês, quem está certo? O pastor que não tem conhecimento e inteligência ou a Bíblia que condena aquilo? A Bíblia diz que não pode mais ter arca no meio do povo. Quem crê assim? Está aqui escrito. A presença de Deus em nós é o Espírito Santo. Mas aí, o povo dá ouvido para isso? Não dá, porque nessa época eles ainda estavam crendo no poder da arca. Eles ainda achavam que a arca era Deus, e Deus era a arca. E Deus está dizendo: não, vai chegar um tempo que vocês vão ficar maduros, que vocês vão esquecer de arca, não vão mais atrás de fazer arca, não vão nem pensar em arca, porque vocês vão ter intimidade comigo. Amém? Mas até hoje, século 21, a turma está fazendo arca. Para você ver o tamanho do desvio do povo. Aí, capítulo 4 de Jeremias, ele avisa: olha, o mal vai vir lá do norte, te prepara. Vocês não estão querendo deixar de fazer o errado aos meus olhos? Vai vir do norte. Está falando de quem? Nabucodonosor, meu amigo. Vai vir, e vai vir com gosto de gás. Capítulo 5, ele fala sobre os pecados de Jerusalém e de Judá. Ele mostra todo o erro do povo. Capítulo 6, ele diz: olha, Jerusalém será sitiada, dominada. A iniquidade de Jerusalém vai ser a causa da sua queda, versículo 9. O inimigo vai vir do norte, versículo 22. Prepara, porque o inimigo está vindo.
Aí o profeta Jeremias, no capítulo 6, versículo 27, coitado, chorando, ele diz: o trabalho é inútil. Eu estou pregando, mas é inútil. Porque por mais que eu fale, eles não querem ouvir. Quem está entendendo, levanta a mão. Jeremias é conhecido como o profeta chorão. Por quê? Porque ele chorava em ver que ele falava e as pessoas não ouviam. Jerusalém, Judá, estava prestes a ser totalmente destruída, dominada. O aviso tinha sido dado, os porquês, tudo, e eles não queriam ouvir. Parece ou não parece com as pessoas que ouvem e não dão ouvidos a Deus? Sim ou não? Agora, capítulo 7. Deus começa a falar uma coisa que é muito interessante. Veja. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e diz: ouvi a palavra do Senhor todos de Judá, vós os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Ele vai dizer uma coisa, meu irmão. Ele vai dizer assim: cuidado com a falsa religião. Cuidado, porque ela não vai livrar você. Amém? Olha o que ele diz. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondes diante de mim, nessa casa que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos, sim, só para continuardes a praticar essas abominações? Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Amém? O que é que ele está falando? Sabe o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: vocês estão crendo naquela palavra que eu disse lá atrás ao rei Salomão? Vocês estão pensando que todo aquele que vem a essa casa que leva o meu nome e me clamar, eu ouvirei e vou responder? Porque vocês entraram nessa casa, eu vou dar resposta? Mas vocês querem fazer tudo errado e vir a essa casa e se apresentar perante mim totalmente errado. E isso daí eu não vou aceitar. Quem está entendendo? Em outras palavras, trocando em miúdos, como diz o cearense, se você vem à casa de Deus pensando que porque está aqui, Deus vai te abençoar, vai mudar a tua vida? De jeito nenhum. Primeiro você vai ter que se corrigir e vir à casa de Deus realmente com espírito de correção. Amém? Não é porque você está aqui, não é porque você mudou de religião que a tua vida vai mudar. A tua vida vai mudar quando você quiser mudar. Ela vai mudar quando você estiver disposto verdadeiramente a mudar. E não é porque você está aqui, ou faz uma campanha acolá, faz uma campanha ali, e corre para acolá, e corre para ali, que a tua vida vai para frente. Não vai. Deus está dizendo: vocês venham ao templo, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Como quem diz: estou livre. Eu matei, roubei, prostituí, adulterei, fiz tudo de errado, paquerei, fiz tudo errado, forniquei. Mas quando eu chegar ali, olha, mantou, tudo certo. É só pisar ali que dá tudo certo na minha vida. Irmão, tira esse amuleto do teu coração, porque o templo não serve para limpar a sujeira que está na tua alma. O templo não é para limpar essa sujeira. Você que tem que se limpar, se purificar. Os sacerdotes tinham que se lavar 7 vezes antes de entrar na presença de Deus. Quem está entendendo? Então você tem que se purificar para entrar na casa de Deus. E não pensar que é na casa de Deus que você vai alcançar a benevolência cheio de pecado, sem querer se corrigir.
Claro que o nome desse lugar é Casa da Misericórdia, mas irmão, misericórdia. Você quer continuar no pecado pensando que a graça vai abundar? O apóstolo Paulo disse, olha, se você que veio do pecado, recebeu a graça, tornar a graça vã, continuando na prática do pecado, eu vos digo que não resta sangue para vos purificar, e sim uma horrenda expectativa de juízo. Então não pense que o sangue do Cordeiro vem sobre a vida daquele que não quer ser purificado. Amém? Você precisa se purificar porque você tem um coração decidido a se purificar. Amém? Vamos nós. No capítulo 7, ele fala que o templo não vai purificar. No mesmo capítulo ele diz que a intercessão do profeta não salvará o povo rebelde. Profeta, ora por mim. Pastor, ora por mim. Pastor, põe a mão na minha cabeça. Pastor, ora pelo meu casamento. Pastor, ora pela minha vida financeira. Pastor, ora por isso, ora por aquilo outro. E às vezes eu fico tonto. De tanta gente me pedindo oração. É uma loucura, gente. É 24 horas, meu celular só prim. Gente pedindo oração. E a Bíblia está dizendo que enquanto você não se corrigir, pode morrer de pedir oração que não vai dar certo. Não é a minha oração que vai resolver a sua vida, é você que tem que se resolver com Deus. Quem está entendendo, levanta a mão. Não confie na oração porque hoje tem super pastores aí, entendeu? Tem o Capitão América, o Batman, o Superman, tem a Batgirl também, tem a Mulher Maravilha, está cheio, é pastoras, pastores, bispas, apóstolas, apóstolos, é super, sei lá o quê. Irmão, esquece. Só há um mediador entre Deus e os homens, e o nome dele é Jesus Cristo. Eu não purifico o teu pecado, a minha oração não limpa a tua alma. Eu não posso curar, quem cura é Deus. Eu posso interceder, mas quem faz o milagre é Deus. E Ele não vai salvar você se você não quiser ser salvo. Ele não vai purificar você se você não quiser ser purificado. Ele não vai tirar você do lamaçal do pecado se você não quiser. Enquanto você continuar fazendo o que é mal aos olhos de Deus, aquilo que é mal vai destruir você. É isso que ele está dizendo. Jeremias está dizendo, olha, o profeta pode orar, mas não vai dar resultado. Terceira coisa, diga terceira coisa. A mera multiplicação dos sacrifícios, a partir do versículo 21, é inútil. Então eu vou sacrificar mais. Eu vou sacrificar mais, porque se eu sacrificar mais, então Deus vai ouvir a minha oração. Olha o que ele responde ao povo que pensa assim. Porque tem igrejas aí que dizem assim, então vamos para o sacrifício. Você está cheio de pecado, você não quer se corrigir, então vamos lá. Vamos lá, sacrifício, vamos lá. Cada um pega um envelope aí de 10 mil reais. Eu tenho certeza que depois que você der essa oferta, olha, mas não fica nada de ruim na tua vida. É ou não é, pessoal? Não está assim aí fora? Mas não é verdade. O único sacrifício que purifica você de todo o pecado é o de Cristo. Foi feito na cruz há 2000 anos atrás. E não há dinheiro que possa pagar a sua salvação. Amém ou não amém? Então, por favor, não se engane, não deixe seu coração lhe enganar, que você vai poder custear a sua salvação. Tem gente crendo lá no purgatório, pensando, cara, eu posso fazer o que quiser, mas depois que eu morrer, por favor, lembra de mim, porque eu estou lá no purgatório, você vai fazer umas 10 missas ou 20 missas, que o negócio aqui é brabo, eu estou fazendo tudo de ruim. Mas você faz umas 20 missas aí para mim, intercedendo para eu sair do purgatório. Gente, isso é uma mentira da igreja romana. Não existe purgatório na Bíblia. Não existe esse lugar. Existe apenas o Hades e o paraíso. E depois disso, que é o reino eterno de Deus, né? E o Giena, o lago que arde com fogo e enxofre. Não existe essa coisa do meio termo. Não, eu estou lá queimando, mas aí se alguém fizer umas rezas aí e encomendar minha alma, eu saio de lá. Não existe isso. Não gasta teu dinheiro com isso. Olha o que Deus está falando sobre esse tipo de sacrifício.
Versículo 21. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei. Olha o que é que Deus ordenou ao povo de Israel. Dizendo, diga comigo, dai ouvidos à minha voz. De novo, dai ouvidos. Vocês têm quantos ouvidos? 2. Então ele está dizendo, dai ouvidos à minha voz. E eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno para vos fazer bem. Amém ou não amém? Versículo seguinte, mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para frente. Muita gente só quer andar para trás e não quer andar para frente. Quem está entendendo isso? Aí fica se escondendo do pastor, se esgueirando, deixando de ir para o culto. Vou não que ele vai me reclamar, vou não que ele vai falar, vou não que não sei o quê, vou não que ele vai não sei o quê. Meu irmão, a palavra de Deus, ela serve para corrigir. Amém ou não amém? Tu quer ir para o céu? Então tem que prestar atenção, filhinho. Você está cheio de pensamento torto. E aí no versículo 29 diz que Deus rejeita esse povo todinho. Eu queria só concluir essa parte dizendo a você que no versículo 4 do capítulo 8 ele diz, olha, o castigo vai ser inevitável. Versículo 4 diz, dize-lhes mais, assim diz o Senhor, quando caem os homens, não se tornam a levantar, quando alguém se desvia do caminho, não se torna a voltar. Por que, pois, esse povo de Jerusalém se desvia apostatando continuamente e persiste no engano e não quer voltar? Tá, e tu está caído, mas por que tu não quer voltar? Tu errou, mas por que tu não quer te corrigir? Tu vacilou, mas por que tu não quer te ajeitar? É isso que ele está falando. Verso 6. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto. Você fica falando besteira dentro de casa ou no teu próprio coração e Deus ouve. Ninguém há que se arrependa da sua maldade dizendo que fiz eu. Cada um corre a sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as suas estações. A rola, a andorinha e o grou observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Olha como ele está falando. E aí, pastor, tem jeito? Pergunta para mim, pastor, tem jeito? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Capítulo 18, pula aí. Jeremias 18. Dispõe-te, palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Dispõe-te e desce à casa de quem? De quem? Do oleiro. E lá ouvirás as minhas palavras. Dispõe-te. Opa, disposição. Você tem? Pergunta para o irmão, tu tem disposição de vir à igreja? Segunda, quarta, sexta, sábado e domingo? Não, pastor, para mim só dá dia de domingo às vezes. Mau negócio, hein? Mau negócio. Mau negócio. Mau negócio. Sabe por quê? Porque a disposição é de quem precisa. Sim ou não? Vamos supor. Você está com dor de barriga. O negócio está pegando. Você está sentindo que não é um, é 2. O que é que tu faz? Tu te dispõe e corre para onde? Você já sabe para onde, você já sabe o endereço, você já sabe o lugar, você já sabe tudo que será feito lá dentro. E misericórdia. Agora presta atenção. Se até o teu intestino sabe, por que o teu coração não entende? Você muitas vezes tem diarreias espirituais, tem dores espirituais, tem carências espirituais, tem necessidades espirituais, mas você não corre para a casa de Deus, que é o lugar de resolver tudo.
tu fica lá na tua casa, se entupindo de remédio, tomando remédio para dormir, tomando remédio para isso, para aquilo outro, pedindo, irmão, ora por mim, entra no Facebook, faz oração por mim aí, irmão. Não resolve, a oração não vai resolver. Enquanto tu não te converter do teu mau caminho, oração não resolve. Quem entendeu isso? Fala, Jesus. 18 ainda. Dispõe-te. Fala para o irmão. Irmão, fala com amor, olha nos olhos dele assim. Cuidado, se for casado, olha mais distante. Presta atenção, olhando nos olhos, diz assim, irmão, dispõe-te. Toma vergonha na tua cara. Desce à casa do oleiro. A igreja, animal. E lá, tu vai ouvir a voz de Deus. Inteligência é a palavra. E vê se tu aprende. Quem entendeu o que eu disse? Eu estou parafraseando a Bíblia, porque se Jeremias fosse falar nos termos de hoje, ele não ia falar desse jeito todo cheio de não. Ele ia falar do jeito que eu estou falando aqui. Entendeu? Que naquela época a turma falava mais assim, cheio de, treco-treco. Mas hoje não. Tem que falar o português bem dizido, que é para o povo entender. Entendeu? Tem que mastigar igual o passarinho faz para botar na boquinha do passarinhozinho lá. Porque fica tudo assim, ó. Aí ele diz, desci à casa do oleiro. Foi uma boa decisão? Então volte para a casa de Deus, volte a servir o Senhor, volte para Deus, volte para a obra, volte para tudo que você fez de errado. Você se arrependa e volte. Porque ele disse, desci à casa do oleiro e eis que ele estava entregue à sua obra. Deus nunca está longe dela, você que está, Deus não. E ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo lhe bem pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Quer dizer, Deus não pode mudar a sua vida? Deus não pode fazer um vaso novo? Pode, mas tem que descer à casa do oleiro, tem que buscar o Senhor, tem que se arrepender do pecado e tem que vir buscar de verdade. Quem está entendendo? Ah, pastor, é porque, olha, a palavra é muito dura, eu não gosto de ouvir palavra. Irmão, a casa do oleiro é a casa da correção, é a casa que você tem que ser quebrado e feito um vaso novo. Se tu não gosta dessas coisas, então, o que é que tu quer? Tu não tem negócio com Deus, não. O cara que só vive no secular, só vive preocupado com dinheiro, com trabalho, não está nem aí para a igreja, quando chega na igreja, aí pastor, tu vai me dar um cargo, porque se me der eu fico, se não me der eu saio. Ai-te embora, cão. Demoniado do inferno. Lá quero gente para estar me perturbando por cargo, irmão. Eu quero que você venha para servir o Senhor. Amém? Aqui os obreiros, aqui os irmãozinhos aqui, é tudo no óleo, se não for, não? Tudinho. Aí chega, pastor, eu queria cantar. É? Aí no banheiro, irmã. Quer cantar? Vai no Faustão. Falou, aqui só se louva. E começa com a vida, com o coração, com o joelho. Tem que ter compromisso, não é brincadeira não, amém, irmão? Um dia, quem sabe, talvez tu chegue para subir no altar e louvar, mas tu vai louvar. Agora, enquanto... chega aqui uns bateristas, já fui baterista de banda, já toquei na banda tal, na banda tal, na banda tal, e aí o senhor me aceita que eu digo não, porque essa banda aqui é de Jesus Cristo. Aqui só toca ungido. Já vi muita gente com muita proposta, irmão. Tem muita gente com muita proposta, mas aqui não dá.
aqui não dá, essa igreja não nasceu para passar por esse tipo de vexame. Amém? Eu queria que você entendesse que a casa do oleiro é onde você recebe a palavra. A palavra, diga a palavra, é o espelho que revela as coisas que estão ocultas. Abra aí no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 23. Tem gente que não quer andar perto, tem uns irmãos que não querem andar aqui na sede, sabe por quê? Eles vão para as congregações, porque eles sabem que eu tenho revelação, e quando eu bato o olho, eu já sei se o caboclo está traindo a mulher. Não adianta. Prostituta, adúltero, vagabundo, tudo chegou aqui, eu vejo. Quem aqui é mulher inteligente? Levanta a mão. Levanta a mão, quem é inteligente? Quando o teu marido gosta de andar muito só, ele não está só. Viu? Quando ele não tem prazer em te levar para a igreja ou para outro canto, é porque ele está com alguém. E não é o Divino Espírito Santo. Só uma trouxa acredita que o cara vai sozinho buscar Deus e deixar ele em casa. Um homem de Deus quer que a mulher esteja do lado, meu amigo. Que conversa é essa? A minha mulher está comigo na hora que eu vou almoçar, na hora que eu vou caminhar, fazer uma caminhada, ela está do meu lado, eu chamo. Tem gente que fica com ódio a mim. Rapaz, eu tenho que falar, cara. Eu não gosto de fazer eu faço Cooper todo dia. Minha visão é emagrecer mais 10 quilos. Aí eu disse para mim, vamos caminhar junto, vamos emagrecer junto, vamos andar. Eu não tenho como andar só. Minha mulher tem que estar do meu lado. Entendeu? Então, é uma coisa, o homem de Deus, ele tem essa visão. E eu que não quero ser melhor do que ninguém, que sexta-feira eu perguntei se tinha cabra macho aqui, quem lembra? Perguntei e disse por quê. Todo cabra macho quer trair a mulher. Todo cabra macho quer trair a mulher. Todo. Agora, se o cabra não é macho, ele não admite isso. Mas todo cabra macho é sem vergonha. Aí, pastor, o que é que faz? Recebe o Espírito Santo, recebe temor, se converte de verdade a Deus, que não trai a esposa. Mas o cabra macho, o homem natural, ele só quer saber de coisas erradas. Não adianta. Então, eu, como homem de Deus, como homem espiritual, o que é que eu faço? Eu tenho a minha defesa natural e espiritual. O espiritual é oração, é jejum, é buscar o meu Deus, é estar na igreja, é ler a palavra. E a minha defesa física, sabe o que é? É a esposa do lado, o tempo todo. Eu prefiro andar, a Bíblia diz, é melhor que sejam dois do que um só. Então eu ando com ela. Amém ou não amém? Vamos nós. Olha o que diz aí em Tiago, leia bem rapidinho que eu não vou... Verso 23, pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Então, se tu ouviu essa palavra e não põe em prática, amanhã tu não sabe nem o que foi que eu preguei. Sabe nem o que foi que eu preguei, porque tu não está colocando em prática. 2, diga 2. Lá em Jeremias 23, 29, em Atos 16, 29, diz a mesma coisa. Eu vou só dizer o que diz, aí depois tu lê em casa. Diga, a palavra de Deus é como um martelo que quebra toda arrogância. Lá em Jeremias diz que esmiuça a penha, que quebra a arrogância. Quando você recebe a palavra, a tua arrogância, a tua soberba, o teu orgulho tem que ser quebrado. Você tem que se humilhar diante da potente mão de Deus. Tu pode ter entrado ali o general dos generais, mas quando tu chegar aqui dentro, tu não passa de soldado zero. General é Cristo.
Não importa, meu irmão, o rei da Inglaterra chegando ali, ele vai ter que se curvar diante do rei dos reis. Nós não podemos chegar aqui pisando, eu sou, isso não é nada, chegou aqui, Deus faz, aí tu cai e morreu. O que foi que aconteceu quando Anísio e Safira entraram na presença de Pedro pensando que era alguma coisa? Morreu os dois, Atos capítulo 5, os dois caíram no chão mortos. Nós não podemos brincar com Deus. A Bíblia diz, com Deus a gente não pode nem zombar, nem escarnecer. Amém? Vamos nós. Terceira coisa, a palavra de Deus, ela é fogo que purifica. Diga, fogo que purifica. Está lá em Jeremias 23, 29 também. Além de esmiuçar a penha, ela purifica. Ainda mais, diga, a palavra de Deus é uma espada que penetra na consciência. Está lá em Hebreus 4, 12 e está lá em Atos 2, 37. Estou deixando a referência porque eu sou teu amigo. Então, se a palavra de Deus não falar na tua consciência e não te corrigir, irmãozinho, você não vai servir a Deus de verdade, não vai subir. Descer a casa do oleiro é receber a palavra e não só ouvir. Amém? Amém? Se você chegou aqui, só ouviu, mas não desceu a casa do oleiro, tu vai voltar do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E é por isso que as coisas não andam para frente. O povo de Israel, de Jerusalém, o povo de Judá, em vez de andar para frente, andou para onde? Para trás. E assim talvez sejam muitos crentes hoje, que em vez de andar para frente, estão andando para trás. Por quê? Porque não querem ouvir, não querem descer a casa do oleiro e receber e praticar a palavra. Ela quer te purificar. Quem quer ser purificado? Ela quer revelar as coisas escondidas da tua vida. Quem quer receber a revelação de Deus? Ela quer quebrar a tua arrogância. Quem quer deixar de ser arrogante? Ela quer fazer o milagre na tua consciência, tocar lá no profundo da tua consciência. Mas quem quer receber? 5. Salmo 107, versículo 20. Anota aí. A palavra de Deus, diga, a palavra de Deus é um bálsamo que cura as feridas. Quando tu vem à igreja, a casa do oleiro, para ser transformado em vaso novo, a palavra de Deus cura você. Cura as feridas da alma. Ah, mas tem tanta gente doente, meu pastor. Tem muita gente doente. Até hoje é o Dia Internacional do Autismo. E eu descobri, eu disse, ó Deus, agora eu descobri. Foi revelado. Foi revelado. Porque dizem que tem autista que é desenvolvido na mente, tem autista que é super inteligente. Sabia disso ou não? É. Por exemplo, aquele Messi, jogador da Argentina, é autista. Descobri hoje, não sabia. Ele é autista e o cara é um craque no futebol. O cara é uma sumidade no futebol. É o melhor jogador do mundo. Tem também outro aí, aquele Albert Einstein. Ele era autista. O cara, quem conhece? O cara é o cara, meu irmão. Mas o cara era autista. Aí na reportagem que eu estava vendo, diz que tem autista que é super inteligente. E tem autista que é burro pra caramba. Que não sabe fazer um ó com a quenga. Eu digo, misericórdia. Será que os autistas burros foram tudo lá para a igreja? Eu queria os inteligentes comigo. Os Einstein, os Messis, os campeões. Amém? Porque, irmão, só muito autismo para você não se tocar que Jesus está voltando e que a palavra tem um efeito sobrenatural para a tua alma. Aí o cara fica na igreja assim, ó, presta atenção, não ri não, pelo amor de Deus. Bate pau. Pra lá, meu irmão, às vezes eu fico olhando se eu pisei na merda. Será? Por que você não se corrigiu ainda? Já foi tão avisado por Deus, sim ou não?
O sexto ponto. Diga: a palavra é a luz que nos revela as trevas. Essa eu tenho que ler. Atos 26. Atos 26. Posso? Versículo 16, amados e queridos irmãos. Podemos? Mas levanta-te e põe-te em pé, pois para isto te apareci, para te fazer ministro e testemunha tanto das coisas em que me tens visto, como daquelas em que te hei de aparecer, livrando-te deste povo e dos gentios aos quais te envio, para lhes abrir o quê, pessoal? Os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz, e do poder de Satanás a quem? A Deus, para que recebam remissão de pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Amém ou não amém? Então está aí, a palavra, ela traz a luz, e ela mostra as trevas. Quando você recebe a palavra e põe em prática, você começa a entender aonde estão as trevas da tua vida, aonde estão os erros, por que a coisa está desandando, entendeu? Por que marido senta num canto e a mulher no outro? Eu não entendo. Por que você não se humilhou diante do Deus vivo? Cheguei numa igreja que era assim, homem para cá, mulher para cá. Eu cheguei: pastor, vem cá. Assembleia de Deus, para não dizer que foi outra igreja. Assembleia de Deus. Pastor, vem cá. Macharal para o lado de cá, mulherio para o lado de cá. É sim? É. Quantos são casados aí? Tem um bocado. Pastor, o senhor está separando os casais dentro da igreja? Qual é o pecado do marido ficar sentado do lado da esposa? Pastor, é porque é um costume errado. A Assembleia de Deus tem esse costume errado. Separa casal dentro da igreja. Casal é para estar sentado um do lado do outro, pegando na mão, e os dois com a Bíblia na mão também. Pastor, eu separo aqui os casalzinhos de namorado e os noivos. Também está errado. Tu pensa que tu separa dentro da igreja, lá fora eles fazem o cão. É melhor que dentro da igreja eles se sentem bem direitinho, ali no teu olho, e tu possa doutrinar, para que lá fora eles façam o que é certo e não sejam hipócritas. Não adianta. Entendeu? Tem coisa que é só burrada pastoral. Nós temos que entender que Deus repreendeu esse povo desde o início. Mas sabe no que deu, irmão? Eu vou contar porque não dá para ler o resto. Eu vou contar só. Eles continuaram fazendo errado. Aí começaram a fazer sacrifício a Moloque, sacrificando crianças a Moloque. Levantaram altos a Moloque, sacrificaram crianças. Deus achou mais abominável ainda. Ficou um negócio terrível para Deus. Aí, no capítulo de número 33, Nabucodonosor domina Jerusalém, domina todo Judá, pega o rei Zedequias e aprisiona ele. E aí, tu pensa que acabou? Acabou não. O povo remanescente, o povo que consegue fugir, pergunta para Jeremias: vamos para onde? Jeremias diz: não vai para o Egito. Para onde é que o povo vai? Para o Egito. Se vai exatamente para onde o profeta disse que não fosse. E ainda carrega o profeta com eles, porque o pobre era prisioneiro de Zedequias. Aí foi junto, teve que ir porque era prisioneiro. Chegou lá no Egito, amigo. Passou só um tempinho e Deus mandou Nabucodonosor dominar o Egito também. O Egito ficou na mão de Nabucodonosor, ou seja, tudo virou domínio dos caldeus. Israel ficou totalmente dominado, Judá dominado, tudo dominado. Por quê? Desobediência. Quem entendeu isso? Só tem um jeito de você resolver esse problema. É quando você
quer resolver o problema. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Para quem nunca leu o livro de Jeremias, eu praticamente narrei o livro todo para você hoje. Mas eu queria muito que você aprendesse lendo. Amém? Tem muita riqueza de conhecimento no livro de Jeremias. Amados, olhe para mim. Eu digo isso de coração aberto. De coração aberto. Eu amo cada um de vocês aqui. Mas eu não amo para passar a mão no erro de ninguém. Eu amo para mostrar a vocês os erros. Eu amo porque eu quero salvar a vida de vocês. Eu sei que eu não tenho o poder de salvar, mas eu posso mostrar o caminho. A Bíblia diz que a nossa função é mostrar o caminho da salvação. Irmãozinho querido, tu é evangélico, tu já foi isso, aquilo, outro, em outra igreja ou aqui, mas isso tu deixou de lado, tu fez igual o povo lá no início. O povo estava no deserto, era consagrado. Quando saiu do deserto, quebrou a consagração. É gente que não está nem aí para nada, dentro da igreja, mas não está nem aí. Tanto faz como tanto fez. E aí quando estavam no deserto, era uma adoração danada a Deus. Aí quando sai do deserto, quando recebe a bênção, aí esquece de Deus. Você lembra de como é que tudo começou na sua vida? Você lembra quando você não tinha nada? Você lembra de quantas vezes Deus socorreu você? Você morava na casa dos seus pais, hoje você já tem sua casa. Deus te deu uma casa. Não sei, vou profetizar para quem não tem ainda. Até um carrinho velho, um carrinho novo, uma moto. Entendeu? Deus foi te abençoando passo a passo. Abriu uma porta de emprego aqui, outra acolá. Abriu uma empresazinha para ti. Ele foi fazendo coisas que tu não tinha condição de fazer só. Mas em vez de você se agradar de Deus e servir a Deus e estar na casa do oleiro com mais força, você se esfriou, você se afastou dele. E sobre isso vem maldição. Por quê? Porque Deus quer corrigir aquele que Ele ama. Amém? Você quer se livrar dos problemas? Então saia dos problemas hoje. Venha para Jesus de verdade. Venha para Deus de verdade. Se você já foi qualquer coisa nessa igreja hoje e você deixou, hoje você não é mais nada. Mas vou te dizer uma coisa, queira ser salvo. Queira voltar a ser alguma coisa. Queira voltar ao primeiro amor. Queira voltar a ser, pastor, eu já fui até pastor, foi? Foi? Pois então volte um dia. Mas não volte pensando do mesmo jeito que você saiu. Se você saiu, é porque você estava errado. Quando você voltar, você tem que se corrigir. Tem que mudar. Amém? Eu estou dizendo isso porque Deus manda eu dizer com muito amor. Deus quer salvar o que está perdido. Amém? Com sinceridade, quem acredita que essa palavra foi para você, levanta a mão. Então vem aqui na frente se redimir com Deus. Venha entregar-se, venha descer a casa do oleiro, venha se corrigir de verdade. Porque se você não admitir isso, vai ser igual o povo de Jerusalém, de Judá, que ficou na desobediência, no erro, e continuou nesse negócio. E aí só veio derrota. Amém? Quem quer se corrigir? Quem quer se corrigir? Levanta a mão. Vem aqui na frente. Venha se corrigir com Deus. Pastor, ainda nem aceitei a Cristo. Então aceita hoje também, irmão. Agora depois tu luta para Ele te aceitar. Porque não é só você aceitar Ele não. Ele vai ter que te aceitar também. Vem. Luta na fé, firme. Entendeu? Corrige o teu caminho. Deus te criou para você andar no caminho dele, não no seu próprio caminho. Deixe os deuses, deixe as más amizades, deixa
essa coisa de orgulho, porque a palavra esmiuça a penha, a palavra esmiuça o orgulho, ela quebra a soberba, amém? Sabe uma coisa que eu não entendo? Eu não entendo, às vezes a pessoa congrega aqui há 20 anos, conhece esse pastor, quem me conhece sabe disso. Eu sou um pastor que eu sempre preguei e prego somente pelo Espírito Santo de Deus. Eu prego a palavra do Senhor como ela deve ser pregada. Aí eu fico chateado quando eu ouço que uma ovelha ou outra saiu dessa igreja e foi para uma igreja mais perto de casa. A pessoa mora 8 quarteirões daqui, aí abriu umas 6 quarteirões, aí disse, vou economizar 2. Minha irmã, meu irmão, você sabia que o céu não fica a 2 quarteirões da tua casa? E para chegar lá, tu vai ter que correr uma carreira excelente e chegar em primeiro lugar, como disse o apóstolo Paulo. Tem gente que tem 20 anos de igreja e está economizando quarteirões. E tem gente que se converteu hoje e está dizendo assim, pastor, eu moro lá no Quintino Cunha, eu venho de pés, mas eu não perco o culto. Então, irmão, não dá para entender por que tem gente que nega o Senhor, até nos passos, até no caminho para a igreja. Às vezes você só vai num culto ou 2 na semana, ainda acha que é distante. Misericórdia, né? Alguns irmãos dizem assim, pastor, eu queria tanto fazer alguma coisa na igreja, mas o senhor não dá oportunidade. Eu digo, poxa, mais que eu dou? Eu só não vejo, é você servindo a Deus com excelência para assumir. Quer um exemplo? Eu quero abrir escola bíblica dominical, estou precisando de professores. Quem é que se adequa a ser professor de escola bíblica dominical? Quer outro exemplo? Quero formar um coral aqui atrás, ó. Cadê o povo que diz que quer cantar? Tem que dobrar o joelho e adorar. Tem 40 vagas para formar um coral, mas eu preciso de 40 ungidos e não mungidos. Há uma diferença do mungido e do ungido. O mungido só faz barulho. O ungido, ele adora a Deus. Então, tem espaço? Tem. Estou precisando de mais obreiro, mais evangelista, mais diácono, mais presbítero, mais pastores, para fazer mais forte a obra. Mas cadê? Se você não tomar decisão, se você não agir, como que vai? Você está esperando que eu lhe chame? É você que tem que chamar a atenção de Deus igual Zaqueu. É a tua fé, é a tua vida que tem que chamar a atenção. Você que tem que chamar a atenção de Deus e não você querer que eu lhe chame, porque não é assim que funciona na Bíblia. Amém? Mostre a que você veio, mostre quem você é diante de Deus e Deus vai se revelar na tua vida. Quem entendeu isso? Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.